você tem dificuldade em dizer não, mesmo quando está sobrecarregada? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu sou Tayana Borges, sou psicóloga há mais de 13 anos e orientadora parental pela PGA dos Estados Unidos. A dificuldade em dizer não está presente em muitas pessoas. A questão é que essa dificuldade está associada a um comportamento que nós costumamos chamar de passividade. A passividade é uma característica da pessoa que não consegue se defender, não consegue se proteger e não consegue se posicionar. Ou seja, a pessoa ouve coisas e responde coisas que ela não gostaria. Então, a pessoa, por exemplo, um colega de trabalho pergunta, você pode terminar esse relatório para mim? Ou uma amiga que diz assim, mas eu posso ir na sua casa rapidinho tomar um café? E a pessoa sabe que não pode, que não tem tempo, que está sobrecarregada, mas ela não consegue dizer não. Ou às vezes também a pessoa é agredida, alguém fala alguma coisa, você foi injusta, ou você é egoísta, e a pessoa não consegue se posicionar. Isso acontece muito, inclusive, nas relações familiares, entre nora e sogra, filha e mãe, né, esposa e marido, em que aquela pessoa, ela assume um comportamento passivo. Então ela ouve coisas, palpites, críticas da sogra ou da própria mãe, de parentes, de amigos, e ela não sabe como se proteger daquilo. Ela sente que ela pode acabar sendo agressiva ou desrespeitosa, ou simplesmente acredita que não vai saber falar, ou ela até quer falar, e na hora H ela não consegue. É como se a energia, as respostas sumissem da cabeça dela e ela não consegue se posicionar. Essa dificuldade em se defender, essa dificuldade em dizer não para as pessoas, ela pode estar associada a inúmeros fatores. Essa dificuldade em dizer não está associada principalmente à autoestima e insegurança. Isso acontece porque normalmente a pessoa tem medo de dizer não e ser criticada, e ser rejeitada, as pessoas deixarem de gostar dela, as pessoas criticarem o comportamento dela, as pessoas saírem da vida dela. Então, por esse motivo, a pessoa acaba dizendo sim, ou aceitando as críticas, os julgamentos, né? Aceitando assumir tarefas que não lhe cabem ou que não pode assumir, pelo medo da rejeição, né? Pela baixa autoestima, pela dificuldade de autoaceitação, pela sensação de não saber como fazer, de não saber como se posicionar. Muitas vezes, e muito provavelmente, essas pessoas, quando crianças, sofreram bullying na escola, ou viveram em um sistema familiar cujos pais eram detentores da verdade absoluta. Então, essa criança ou adolescente não tinha a oportunidade de dar a sua opinião, né? De debater algumas informações de forma coletiva, né? De forma saudável. Além disso, crianças que foram muito punidas. Quando, por exemplo, fala assim, a mãe fala assim, filho, pega uma água pra mim. A criança dizia não. E aí a mãe punia ou criticava. Mas você não vai pegar água pra sua mãe, eu faço tudo por você, né? Ou naquele lar em que o comportamento de fazer tudo certo foi muito recompensado, né? E o comportamento de errar foi muito reprimido, né? Lares muito ansiosos. Então, normalmente, essas crianças se tornam adultos com dificuldade em dizer não. É importante entender que essa dificuldade em dizer não, ela aumenta a sua sobrecarga física e mental, podendo te causar um burnout, podendo te gerar uma situação de estresse, de transtorno de ansiedade, até mesmo de depressão. Também pode fazer com que você afaste pessoas ao invés de aproximar, porque você não conquista as pessoas pelo respeito, né? As pessoas não respeitam suas necessidades, elas não respeitam suas vontades, mas elas abusam, né, do seu sim. Então, muitas vezes as pessoas se aproveitam de que você está dizendo sim e se aproximam de você, elas se beneficiam do seu sim. Então, essas pessoas acabam manipulando você para tentar manter vocês por perto, como se fosse assim, quando você me diz não, eu me afasto. Se você não faz o que eu quero, eu me afasto. E aí, automaticamente, devido à sua insegurança e baixa autoestima, você acaba cedendo ao que a pessoa quer. E mantém nesse ciclo em que você sempre diz sim e a outra pessoa se beneficia do seu sim. É muito importante você entender que é possível sim você se defender, né? Você dizer não para outra pessoa sem ser de forma agressiva,
né? A grande questão é que existe um meio do caminho. De um lado está a passividade, né? Que é o que eu expliquei no começo do vídeo, aquela pessoa que não diz não, que se sente insegura, que não sabe se defender, que não consegue dizer o que pensa. E do outro lado está a agressividade, aquela pessoa que quando diz não, né? Ou quando se posiciona, ela acaba sendo agressiva, ofendendo outras pessoas, alterando o tom de voz. Mas existe uma forma, né? Que é o meio do caminho, que é o que nós chamamos na psicologia de assertividade. Ser assertivo é você dizer o que você sente, o que você pensa e o que você espera da outra pessoa, sem precisar julgar, criticar, ofender, sem precisar transformar isso numa briga, sem aumentar o seu tom de voz. É claro que essa habilidade não surge de uma hora para outra e muitas vezes quando a pessoa está no extremo da passividade, ela tende a cair no extremo da agressividade até que ela de fato encontre o caminho do meio, né? Do mesmo modo, acontece com a pessoa que é agressiva, quer tentar, né, agir de forma mais tranquila, ela tende a cair na passividade até encontrar o caminho do meio. Mas esse caminho do meio, essa assertividade, ela se desenvolve a partir de 3 pontos. Primeiro, a partir da empatia, de você ouvir o que o outro tem a dizer, de você pensar assim, o que essa pessoa espera de mim, né? O que essa pessoa está sentindo que ela está me dizendo isso, que ela está me pedindo isso? Mas também tem a ver com o seu autorrespeito, né? De o que essa pessoa está dizendo está me ofendendo? O que eu estou sentindo diante do que essa pessoa está falando? Né? O que essa pessoa está me fazendo sentir? Como eu me sinto diante do que o outro diz? E o terceiro ponto é se questionar. Como que eu posso falar o que eu sinto e o que eu penso sem humilhar e sem constranger a outra pessoa? Eu costumo sugerir que a pessoa faça 3 coisas. Primeiro, que ela fale sobre o outro, valorize quem é o outro. Por exemplo, fulana, eu sei que você é uma pessoa muito dedicada, eu sei que você gosta muito de mim, eu sei que você tá sobrecarregada e eu sei que você precisa de ajuda. Eu sei que você também vai entender a minha necessidade no momento. Aí você entra no segundo ponto, que é o que você está sentindo. No sentido de, apesar de eu saber tudo isso de você, eu também tô me sentindo sobrecarregada, eu tô sem tempo agora, eu tô com alguns problemas familiares. Ponto. E aí você parte pro terceiro ponto, que é dizer o que precisa ser dito, que é, então, por conta disso, eu não vou poder te ajudar nesse momento. Ou seja, você diz, eu sei que você tá cansada, eu sei que você sempre me pede ajuda e eu sempre tenho te ajudado quando você precisa. Nesse momento eu também estou bem cansada, estou sobrecarregada, estou com alguns problemas familiares e eu não vou poder fazer o relatório que você quer que eu faça. Ou, por exemplo, quando a tua sogra, né, chega pra você e fala algo sobre seu filho, sobre algo que ele tá comendo, ou sobre uma birra e tal, você fala assim, eu sei que a senhora quer me ajudar, que a senhora é uma excelente vó e que foi uma excelente mãe para os seus filhos, né, mas nesse momento eu estou também tentando exercer a maternidade do meu jeito, né, eu tenho pesquisado a ajuda de outros profissionais, portanto eu quero que a senhora entenda que eu não vou dar açúcar para o meu filho que tem menos de 1 ano. Ou, quero que a senhora entenda que sempre que ele chorar, eu irei acolhê-lo. Ou seja, você vai passar pelos os 3 passos de valorizar a autoestima da outra pessoa, dizer o que você está sentindo e dizer o que precisa ser dito, sem ofender, sem julgar, sem criticar. Esse é o ponto-chave da assertividade. Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas conseguirem fazer isso sozinha. Por isso que muitas vezes é necessário um treino de habilidades sociais. Esse treino de habilidades sociais, ele é muito comum dentro da terapia cognitivo-comportamental, em que a pessoa, ela passa, né, por algumas semanas, normalmente 10 semanas, de um treinamento social, né, às vezes ela precisa fazer passar por um questionário, responder algumas perguntas, para que ela desenvolva novas habilidades sociais para se comunicar de forma assertiva, saindo da passividade, sem chegar na agressividade. Esse treino de habilidades sociais que acontecem dentro das sessões de psicoterapia, né, eles vão simulando situações da vida real, eles vão investigando seu pensamento, fortalecendo sua autoestima, para que você de fato consiga se posicionar
sem ofender a outra pessoa. Então, se você sente necessidade, né, de passar por um treino de habilidades sociais, se você sente a necessidade de começar a, de fato, dizer não, para que isso não prejudique mais a sua saúde física e mental, nem prejudique mais os seus relacionamentos, ou mesmo você quer sair desse ciclo em que as pessoas se beneficiam do seu sim, então você precisa buscar ajuda de um profissional. E claro, você também pode buscar, né, desenvolver isso, sempre pensando, desenvolver essas habilidades pensando nas perguntas que eu fiz anteriormente. Comece sempre a se questionar: o que eu estou sentindo diante do que essa outra pessoa faz? Comece a se questionar: o que eu estou fazendo comigo mesma ao dizer sim? Isso é muito importante para que você encontre esse meio do caminho. Um abraço para você e até a próxima!